Morei em uma cabana no meio da mata com minha esposa e nossos 2 filhos por quase 10 anos. Era uma vida que todos nós adorávamos, tranquila, silenciosa, em total sintonia com a natureza. Nossa cabana ficava bem isolada, sem nenhuma estrada levando até ela. No entanto, havia outras famílias morando em cabanas espalhadas a alguns quilômetros de distância. Com o tempo, trilhas finas e pouco marcadas começaram a surgir entre as cabanas, já que costumávamos trocar mantimentos e de vez em quando jantar juntos. Mantínhamos uma pequena plantação de legumes e criávamos alguns animais. A vida era calma e boa por muitos anos, mas tudo mudou de forma repentina. Certa noite, enquanto eu estava na sala lendo, um hábito meu, ouvi o gado se agitando no pasto. Aquilo era muito estranho para aquele horário, então fui até a janela que dava para os fundos da casa e afastei a cortina. Os animais estavam todos aglomerados do lado esquerdo do campo, se movendo rápido, como se estivessem fugindo de algo. Desviei o olhar para a outra extremidade e depois de alguns segundos para os olhos se adaptarem à escuridão, consegui enxergar um veado grande, parado atrás de uma árvore, virado em direção à cabana. Ele não se movia, apenas olhava fixamente para o nosso lado. Não dava para saber se estava olhando diretamente para mim, mas aquilo me causou uma sensação muito ruim, quase instintiva. Eu não entendia por que os animais fugiriam de um simples veado, mas como não parecia representar perigo, fechei a cortina e voltei à leitura. Algumas semanas depois, minha esposa me acordou no meio da noite. Eu perguntei o que estava acontecendo e ela, assustada, apenas me mandou ficar quieto e ouvir. Dava para ver nos olhos dela que já estava acordada fazia algum tempo. Com atenção, consegui escutar um som suave, como se algo estivesse arrastando um graveto pelas paredes da cabana, contornando-a lentamente. O som deu uma volta completa na casa e então parou. Levantei imediatamente. Fui até o quarto das crianças para checar se estavam bem. Depois peguei minha espingarda de caça e comecei a verificar todas as janelas. Não vi nada, até olhar pela última janela, a do nosso quarto. Lá estava o mesmo veado, parado na escuridão da mata. Exatamente como antes, imóvel, com o olhar cravado em nossa direção. Nunca tinha visto um animal agir daquele jeito, e também não tinha explicação para os sons que ouvimos do lado de fora. Senti um arrepio percorrer todo o corpo e fechei a cortina. A partir daí, comecei a ficar cada vez mais paranoico. Nunca acreditei em nada sobrenatural ou em lendas, mas tudo aquilo era difícil de racionalizar. Na manhã seguinte, decidi caminhar até a cabana de um vizinho para perguntar se ele também tinha passado por algo estranho. Pedi que minha esposa ficasse com as crianças dentro de casa e trancasse tudo, e então peguei a trilha. Durante o primeiro quilômetro de caminhada, tentei encontrar explicações lógicas para tudo o que estava acontecendo, mas quanto mais pensava, mais medo sentia. Mais ou menos na metade do caminho, uma sensação esquisita me dominou, e quase no mesmo instante, ouvi folhas se mexendo atrás de mim. Quando me virei, dei de cara com o mesmo veado parado na trilha, a uns 5 ou 6 metros de distância, me encarando. Quando olhei bem nos olhos dele, um calafrio me percorreu inteiro. Percebi algo que me aterrorizou. Havia branco ao redor da íris e as pupilas eram pequenas, como olhos humanos. Sem pensar,
Virei de costas e corri o restante do caminho até a cabana do vizinho, quase chorando, em estado de choque por aquilo que acabara de presenciar. Por sorte, ele estava em casa e me acalmou assim que cheguei. O olhar dele era preocupado, mas de uma forma diferente da que eu esperava. Quando contei o que tinha visto, ele nem parecia surpreso. Sentado comigo, compartilhou suas crenças sobre uma entidade das florestas, uma espécie de espírito ou criatura que, segundo ele, só aparecia se quisesse algo de você, ou se tivesse sido perturbada. Falar sobre aquilo parecia trazer certa paz para ele, o que só me deixou mais apavorado. Saí logo depois e, felizmente, não vi mais nada no caminho de volta. Nas semanas seguintes, mal conseguia dormir. A paranoia tomou conta de mim. Com o tempo, a ausência de novos eventos me ajudou a melhorar. Mas a vida pacífica que eu levava naquela cabana foi tirada de mim para sempre e nunca mais consegui recuperar o sentimento de segurança. Eventualmente, decidimos nos mudar para mais perto da cidade, para oferecer uma vida melhor para nossos filhos. Já se passaram quase 15 anos desde que tudo aconteceu. Nunca contei à minha esposa ou às crianças o que vi na trilha, nem sobre o que o vizinho me contou. Não sei exatamente por quê. Talvez seja um instinto de protegê-los. Talvez seja vergonha. Mas algo dentro de mim sempre me impediu de trazê-los para essa história. Acho que é por isso que finalmente senti a necessidade de escrever e compartilhar isso agora, porque guardei por tempo demais. Minha família costumava acampar todos os anos com alguns amigos próximos, e todo ano, meu pai e o melhor amigo dele, o Billy, levavam eu, minha irmã e todas as outras crianças para o que eles chamavam de caçada ao bicho-papão. Se você já ouviu falar disso, sabe que, na verdade, é só uma pegadinha. Esse tal bicho nem existe. Era só um jeito do meu pai e do Billy inventarem formas novas e divertidas de nos assustar e se divertir às nossas custas. Eles descreviam o tal bicho como uma criatura agressiva, parecida com um pássaro, que vivia escondida nas árvores e só aparecia à noite. Nós éramos crianças e acreditávamos em tudo, claro. Todo ano minha irmã e eu ficávamos super animadas, achando que, finalmente, íamos ver um de verdade. Naquele ano não foi diferente. Era o segundo dia da viagem. Todas as famílias já estavam acomodadas e meu pai e o Billy começaram a missão deles. Começaram a contar para todas as crianças que naquela noite eles iam tentar capturar o tal bicho e juraram que tinham escutado um barulho suspeito do lado de fora do trailer na noite anterior. Disseram que quem quisesse ir junto podia. Todas as crianças ficaram eufóricas e também um pouco assustadas, mas minha irmã e eu estávamos prontas, animadíssimas. Passamos o dia todo ansiosas e finalmente, quando o sol começou a se pôr, meu pai reuniu todas as crianças. Algumas carregavam pedaços de galho como se fossem lanças ou espadas, e uma delas até levou uma espada de madeira. Meu pai disse que o Billy tinha ido na frente para fazer uma ronda e verificar a área. E então, começamos a caminhar pela floresta. Depois de uns 10 minutos, ouvimos um barulho vindo das árvores. Olhamos todos para cima e o Billy pulou lá de cima, coberto de tinta vermelha, gritando que o bicho tinha atacado ele. Foi um caos. Todas as crianças saíram correndo e gritando. Eu, com meus 8 anos, também não sabia que era uma brincadeira. Saí correndo no meio do mato sem nem saber para onde. Corri até encontrar uma árvore com um arbusto bem denso embaixo. Me escondi ali. Me esforcei para não chorar, nem fazer barulho.
Depois de alguns minutos em silêncio, espreitei pelas folhas e foi aí que vi aquilo. Era uma criatura que lembrava um cachorro, mas com as pernas anormalmente longas e finas. A cabeça parecia deformada e o corpo tinha apenas alguns tufos de pelo espalhados. Eu não fazia ideia do que era aquilo. Vi o bicho andar devagar e, mesmo estando a uma distância razoável, consegui ouvir um gemido fraco vindo dele. Fiquei hipnotizada. Eu não queria olhar, mas também não conseguia desviar o olhar. Quanto mais eu olhava, mais sentia uma angústia profunda e difícil de descrever. Anos depois, percebi que o nome disso era pavor. Mas na época, eu só sabia que estava presa naquela sensação esquisita, como se estivesse sonhando acordada. De repente, ouvi meu nome sendo chamado e o barulho de passos sobre folhas e galhos quebrando. A criatura parou, olhou direto nos meus olhos e, no mesmo instante, meu pai me agarrou pelo braço, me pegou no colo e começou a me dar uma bronca por ter corrido tão longe. Disse que era só uma brincadeira e que sentia muito. Imagino que ele estivesse sentindo muitas coisas ao mesmo tempo, mas para mim só importava o bicho. Olhei para trás, querendo vê-lo de novo, mas já tinha sumido. Nem escutei passos ou barulho de fuga. Voltando para o acampamento, contei para o meu pai o que tinha visto e disse que achava que podia ser o tal bicho-papão. Foi aí que ele me contou que aquilo tudo era invenção, que esses bichos nem existiam. E foi assim que descobri que a tal caçada era só uma farsa. Mas até hoje, eu não sei exatamente o que vi naquela noite. Durante anos tentei me convencer de que era só um coiote muito grande, mas algo dentro de mim dizia que não era. Só fui ter uma suspeita real quando, anos depois, ouvi falar de uma criatura chamada pele trocada. Foi como se meu instinto dissesse: é isso. Até hoje não tenho uma explicação. Pode ter sido qualquer coisa. Eu era muito jovem, então quem sabe? Mas ainda hoje, às vezes, quando estou andando de bicicleta ou fazendo trilhas no mato, vejo pelo canto do olho aquela mesma criatura observando